E meus amigos, é pra acabar. Quando a gente acha que já viu de tudo, a gente lê no jornal que Gilmar Mendes se emociona ao falar de Moraes no STF e diz que Moraes desempenhou um trabalho heróico. Esse é o título da matéria que eu li no Metrópolis e nela a gente vê o ministro Gilmar Mendes praticamente às lágrimas durante a despedida de Luiz Roberto Barroso da presidência do Supremo. E por falar em Barroso, essa semana mesmo, Barroso foi às lágrimas, estava choroso. O que está acontecendo com os nossos ministros da Suprema Corte que facilmente vão às lágrimas? Será medo? Será desespero? A gente vai falar um pouco disso aqui. Pessoal, meu nome é Márcio Couto, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que você curta, se inscreva e não deixe de compartilhar o nosso canal. Então, meus amigos, Gilmar Mendes exaltou Alexandre de Moraes, dizendo que o trabalho dele foi singular, quase heróico. O clima foi de emoção, de reverência, como se Moraes fosse uma espécie de salvador institucional, algo que ele não é e nunca será. Inclusive, ele precisou interromper a fala para beber água, enquanto Moraes assistia com os olhos marejados e Barroso, no centro da cerimônia, também era celebrado como liderança firme nos momentos de crise. Eu fico me perguntando em que mundo esses caras vivem, não é mesmo? Será que eles vivem num universo paralelo, que eles veem coisas que a gente não vê? Mas voltando aqui, essa narrativa de heroísmo é o que o Supremo quer passar. A ideia de que eles foram os guardiões da democracia. Gilmar Mendes até comparou Moraes a juízes históricos que tiveram coragem de enfrentar pressões pesadas. Veja um pouco desse vídeo. Quase ou verdadeiramente heróico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Mas, quando a gente olha de fora, o quadro é outro. Enquanto ministros se emocionam em Brasília, na prática, milhares de brasileiros sofreram as consequências daquilo que eles chamam de defesa da democracia. Senhoras, idosos, jovens e até crianças foram presos no dia 8 de janeiro. Pessoas ficaram meses atrás das grades sem julgamento, enquanto outras morreram, como é o caso do Clezão, dentro das prisões. Então famílias foram destruídas, gente perdendo o emprego, vidas devastadas. E é importante lembrar, meus amigos, o próprio ministro Luiz Fux deixou isso claro em seu voto. Ele afirmou que não existem provas contra Jair Bolsonaro e contra várias outras pessoas que foram acusadas. E foi além. Disse que não houve uma tentativa real de golpe de Estado no Brasil. Ou seja, o Supremo cria então uma narrativa de que enfrentou um golpe, mas a própria Corte, por meio de um de seus ministros, reconheceu que não há provas suficientes para sustentar essa acusação. Isso então desmonta a base de todo o discurso que eles repetem em público. Além disso, Alexandre de Moraes e sua família acabaram entrando no radar internacional. Eles foram sancionados nos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky, justamente por denúncias de abuso de poder, violação de direitos humanos e perseguição política. A esposa de Moraes também foi atingida pelas sanções e isso é gravíssimo, porque mostra que lá fora não compraram essa narrativa de heroísmo. Ao contrário, enxergaram excessos. Até Donald Trump já demonstrou que acompanha o que acontece no Brasil e não esconde críticas diretas a Moraes. E aí fica o contraste. Dentro do STF, Gilmar chama de heróico. Barroso faz discurso de despedida como se tivesse conduzido a nação em tempos sombrios. Moraes recebe aplausos emocionados,
mas do lado de fora, a realidade é que as pessoas comuns foram perseguidas, presas, sem provas sólidas e algumas perderam a vida. Fora isso, o próprio voto de Fux desmonta a ideia de um golpe e sanções internacionais colocam Moraes e sua família sob suspeita. Então, quando a gente lê esse título, Gilmar se emociona ao falar de Moraes no STF, trabalho heróico, precisamos entender o que está por trás. Heroísmo ou autoproteção de um poder que não aceita ser questionado. O povo sabe o peso que carregou e agora até o mundo começa a enxergar. E a pergunta que fica é, meus amigos, estamos mesmo diante de heróis ou de um Supremo que se emociona com a própria narrativa enquanto fecha os olhos para as consequências das suas decisões? Outra matéria do Metrópolis demonstra também que Moraes barrou a inclusão do bispo Robson Rodovalho no grupo de orações de Bolsonaro. Segundo Moraes, seria desvio de finalidade aumentar a lista de pessoas autorizadas a visitar o presidente em prisão domiciliar. Ou seja, até no momento espiritual, o controle é total. Então, como vocês veem, o contraste é forte. De um lado, discursos de heroísmo e emoção no Supremo. Do outro, medidas rígidas que reforçam críticas de excesso de poder e até de perseguição. Então a pergunta que fica é: estamos vendo realmente um trabalho heróico ou um poder sem freios que se autoelogia enquanto limita até mesmo o direito de orar? Comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, essas lágrimas, ao meu ver, são lágrimas de desespero, porque Gilmar Mendes sabe que ele pode ser o próximo da vez na Lei Magnitsky. Mas o que você acha? O que você acha, então, das lágrimas do ministro do STF, Gilmar Mendes? São lágrimas reais ou são lágrimas de crocodilo? Comenta aqui porque a gente quer ler tudo o que você escreve. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!